E aí, mulheres, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de dança e vida, e no dia de hoje eu queria muito falar sobre felicidade. Se você estiver chegando por aqui, ainda não me conhece, meu nome é Elaine Kate, eu sou professora de dança do ventre e consciência corporal. Adoro falar sobre questões sociais e políticas e também de autoconhecimento por meio do movimento e de outras tantas ferramentas que podem atravessar a nossa vida para ajudar a gente a se conhecer todo dia um pouquinho mais, já que assim, se conhecer, a gente nunca vai se conhecer totalmente porque a gente está sempre em transformação e a gente vai, enquanto estivermos aqui respirando, precisar seguir se conhecendo cada vez mais. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria muito falar com a audiência que eu já tinha aqui, e que não me vê há um tempo, né? Tem um tempo que eu não gravo vídeo aqui, e tem um tempo que eu queria muito voltar. A última vez que eu fiz vídeo aqui, a minha mãe estava aqui com a gente, ela estava iniciando o tratamento do câncer pela segunda vez. Comentei aqui que estávamos passando por isso, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre mudanças. E eu não tinha ideia das mudanças que estavam por vir. Pois bem, ano passado, minha mãe, ela partiu, eu costumo dizer que a alma dela renasceu, e foi um ano onde eu precisei buscar entender quem seria eu sem ela aqui, né, sem a minha terra, porque eu e a minha mãe nem sempre fomos super amigas, né, aquela mãe filha parceira. A nossa relação foi uma relação de construção, né? Eu fiz muita questão de ser amiga da minha mãe. Minha mãe, ela queria só ser mãe mesmo. Mas eu queria a minha mãe como minha amiga. E foi muitos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu. Eu tive a honra de poder cuidar da minha mãe, como ela cuidou de mim, né? Foi um pouco ainda de tudo que ela fez. Então, o primeiro ano de luto, porque eu acho que o luto ele é para sempre, né? E ele vai passando também por transformações. Foi esse lugar de me entender nessa vida sem ela e entender se eu ia conseguir seguir sem ela, se eu ia dar conta disso aqui, né? E aí eu descobri que dei, né? Igual ela. Teve momentos que eu me vi muito parecida com a minha mãe. Teve momentos que eu falei, mãe, eu sou péssima, eu não consigo. E na verdade não é que eu não consigo, eu tenho o meu jeito, né? Então eu precisei também retomar a minha identidade, já que nos últimos dias de vida da minha mãe eu estava tentando fazer tudo do jeito dela, para que ela pudesse ficar mais confortável. Isso me ajudou a, por exemplo, aprender a cozinhar como ela, né? Então tem alimentos que eu tive a honra de ser orientada pela minha mãe a fazer como ela fazia, né? Porque quando não existia a questão de saúde dela, eu tinha aquela coisa de, vou fazer do meu jeito, né? Ela só deixava. Então, quando ela ficou doente, comer já estava muito difícil, então ela queria do jeito dela, né? Com gostinho, feito com o que era isso. Minha mãe fazia comida em 30 minutos lá, refogando uma carne moída. Por isso que a coisa era gostosa. Então, eu fui aprendendo também que as coisas boas, elas levam um tempo. Entender nesse processo foi necessário, assim, nos corres da vida, nas demandas, porque eu fiquei 2 meses sem trabalhar, né? Precisei ficar esses 2 meses, que eu tinha pedido demissão no meu trabalho, que também no último vídeo eu cheguei a comentar dele aqui. E eles readmitiram a minha pessoa, mas só depois de 2 meses. Então eu fiquei 2 meses e numa situação assim que eu nem consigo lembrar muito bem, porque foi meio confuso, meio tá tudo bem, mas também transformações e enfim. Mas na hora que eu voltei a trabalhar, isso me ajudou a dar uma equilibrada, né, nesse processo do luto, de não ficar tão ali pensando sobre, enfim, muitas vezes a gente indo para lugares de culpa, de se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, se aquilo não tivesse acontecido e tal. As crianças também na escola me fazem muito bem. Só que essa correria louca da vida, ela coloca a gente muitas vezes num lugar da gente não perceber que a gente precisa se dar tempo, né? Então chegou um momento que eu não conseguia, depois que eu chegava em casa, ficar dentro da minha casa. E não era por medo não, tá? Eu só não conseguia. Porque
eu tive 2 meses de poder me aprofundar no meu luto e depois trabalhando em outra cidade, cada dia numa escola, aquela loucura, várias informações, uma equipe de pessoas, parceiros e tudo mais de trabalho, outras coisas pra gente pensar na vida e de repente eu tava atropelando aquele momento. E aí, acho que uns meses depois eu percebi que eu precisava tirar um tempo, entrar dentro da minha casa, e mais do que entrar dentro da minha casa, entrar neste corpo morada, sabe? Deixar vir. Ficar em silêncio, suportar a minha mente em silêncio, enfim. Comecei a sentir que eu precisava fazer um rito, né? De perdão e de agradecimento aos meus pais. Meu pai tá vivo, né? Mas a gente tem uma relação um pouco mais afastada. Muitas coisas, né? Nesse processo da minha mãe se relacionavam ao meu pai também, com toda a nossa história. Somos falhos, né? Somos falíveis. E eu entendi muito essa parada que falam sobre perdoar, né? E que o perdão muitas vezes é pra gente. Foi muito importante. Logo que minha mãe faleceu, no dia seguinte, eu fiz uma coisa que todo mundo fala que não é bom fazer, que é deixar a foto de pessoas mortas em casa. Eu tirei todas as fotos bonitas da minha mãe, do meu pai, e fiz uns varaizinhos, acho que é isso, e coloquei aqui na minha sala. E foi ótimo, porque no dia que eu senti que eu precisava fazer esse processo, eu sentei no meu sofá, olhei para os meus pais, e várias coisas que eu sentia que eles tinham feito, que não foi dentro da minha expectativa, ou que na minha concepção não me ajudou tanto, me atrapalhou, faltou e tal, porque filho tem dessas, né? Nada tá bom. Acho que o ser humano, porque pai e mãe também, às vezes quer o filho que nós não somos. Fiz esse processo e foi muito louco, porque no momento em que eu comecei a falar, verbalizar em voz alta, como se eu estivesse falando com eles, tudo o que eu sentia que eles falharam, automaticamente ia vindo na minha memória tudo que os meus pais fizeram, que foi muito bom. E aí eu não só precisei perdoar, né, aonde eles tentaram acertar e às vezes erraram, como eu precisei pedir desculpas. Porque eu comecei a ver o quanto muitas vezes eu fui injusta. Isso tirou muitos pesos das costas. Depois eu fui para aquele ritual de acolher a minha criança. Até comentei uma vez com uma amiga. Eu falei para ela, falei, cara, eu preciso cuidar da minha criança, porque às vezes eu tô chorando, a criança de 5 anos. E ela falou, choro agora tem idade? Eu falei, percebi que a minha tem. Meu choro tem idade, né? E antes da minha mãe morrer, algumas coisas aconteciam, inclusive em relacionamento amoroso, tchim-tchim. Eu chorava, e até eu me perguntava, falava, por que você tá chorando desse jeito, querida? Nem foi tudo isso. Por quê? Né? E aí, eu fiz um exercício muito maravilhoso que é, você imagina que você está num lugar que você adora, que você se sente segura, que você se sente feliz. Meu lugar, praia. Atrás de uma pedra, numa praia no final da tarde, no cair do entardecer, sem ninguém, sabe? Com aquele céu de outono, com o som do mar, meu lugar. E aí, a ideia é você, nesse lugar, encontrar com a sua criança de 5 anos. E eu tive uma descoberta incrível, que foi, e a sua criança, ela está triste, chorando, se sentindo desamparada, e você vai lá, acolher ela, pegar ela no colo e falar, tá tudo bem. Eu descobri que eu não conseguia fazer isso com a minha criança. Porque desde muito pequena, eu era essa pessoa, sou forte, eu aguento, eu não gostava de chorar na frente das pessoas, quando era um choro de algo que não era birra minha, quando era algo de sentimento, eu amava o meu pai, mas quando meu pai me decepcionava, nossa, eu era duríssima. Eu entrava dentro do meu quarto, batia a porta, chorava no escuro o dia inteiro e eu ficava 3 dias sem falar com ele. Eu pequena, né? E aí foi quando eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, eu sou professora. Quando eu vejo as crianças chorando, eu vou lá acolher, conversar e tal. E eu não consigo acolher a minha criança. Eu comecei a entender
O quanto desde muito cedo eu tinha esse lugar de eu dou conta, eu aguento, né? Sendo uma criança. Então eu falei, não, minha criança ela precisa realmente ser uma criança. E eu vou cuidar dela. E é esse lugar, né, da gente se perceber adulta. Foi um momento também que eu olhei pra mim e falei, se eu achava que meu pai e minha mãe tinham que fazer X, Y e bolinha, como se fosse fácil, como se não fosse uma coisa que eles não quisessem fazer, né? Como se o não fazer fosse intencional, não fosse querendo o meu bem em algum nível. Então, Elaine, você agora é adulta. Ah, meu pai e minha mãe devia ter me empurrado para fazer uma faculdade, sem nunca ter feito uma faculdade, sem viver em meio a pessoas que faziam faculdade, só ouvindo falar que faculdade era bom, né? Eu tive a oportunidade de viver em meio a pessoas que fizeram faculdade, de ter mais informação sobre. Então vai aí, gatona, vai fazer sua faculdade. Vai ver se é fácil pagar a faculdade, tendo que pagar aluguel, trabalhar fora, pagar comida, o vinho. Ai, gata, vai aí, né? Ai, que delícia. Aí é nesse momento que você faz assim, ô pai, ô mãe, perdoa. Eu não sabia o que eu dizia. Eu não sabia o que eu pensava, né? E aí você vai falar, mas Helene, o que, que isso tem a ver com felicidade? Não sei se vocês viram, mas eu tô falando de algo que não é tão feliz, mas eu tô rindo. E tô falando disso de uma forma muito tranquila. Porque é isso, né? A gente vai falar melhor aqui sobre essa questão do que é felicidade, né? Como a gente vai pensar felicidade muitas vezes. Mas eu acho que o ponto de felicidade para mim nesse processo foi quando completou um ano da morte da minha mãe e eu vi que eu dava conta. Eu vi eu passando por processos muito importantes de olhar para o meu pai e para minha mãe, porque, gente, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer cruel, mas eu ouvi isso da Cacau, uma mulher maravilhosa que me iniciou aí no Tantra. Hum. E ela falou o seguinte: é muito mais fácil a gente perdoar os nossos pais quando eles morrem. E é verdade. Primeiro porque, por exemplo, eu e minha mãe, né? Se eu fosse conversar com ela sobre alguma coisa que eu sentisse que ela tinha errado comigo, que não era eu que estava errada, ela ia lembrar de todos os erros que eu cometi, mesmo que não tivesse relação nenhuma, e a gente ficar eternamente brigando. Porque esse era o jeitinho dela. Desculpa? Jamais. Não pediria. E mesmo que de repente ela tentasse não errar mais naquilo que ela errou comigo, porque minha mãe tomava consciência das coisas do jeito dela, falível como era, como somos, mais adiante minha mãe ia errar de novo. Né? Quando é que a gente não erra mais? Depois que morre. Então, de fato, é mais fácil a gente perdoar depois que a pessoa morre. Não à toa um monte de gente fica boa, né? Por quê? Porque não tem mais como decepcionar a gente. E esse é um ponto, é um lugar que me amadureceu em tantos aspectos que, assim, as pessoas elas podem me decepcionar, mas elas já não me magoam mais ou não têm o peso que teria antes. Isso pra mim, gente, já é felicidade. Porque o peso das decepções pra mim, elas me frustravam, elas me estressavam, elas me deixavam muito puta da vida. E não dá pra dizer que esse é um estado de felicidade, né? Plena ainda. Não tem como. Hum. Mas aí, a parte boa vem acontecendo depois do primeiro ano de, de aniversário aí de morte de mãe, né? Ou de renascimento de alma, como eu costumo dizer. E aí eu entendi, bem naquela viradinha do dia 21 de março, um sábado, que eu precisava olhar pra mim a partir de agora, né? E eu fiz isso. E eu posso, em outros vídeos aqui que eu quero fazer e trocar com vocês, falar sobre cada momento que eu precisei parar e cuidar de mim, porque eles foram bem marcantes, bem significativos, bem simbólicos também, bem materiais, assim, bem palpáveis. E, e uma das coisas que eu percebi nesse processo, quando eu precisei olhar pra mim, primeiro foi que eu tinha perdido os meus sonhos. Inclusive, eu estou gravando um dia depois do Dia das Crianças. Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, muito de, eu vou fazer e vou acontecer. E eu comecei a ver que eu tinha perdido isso. Eu comecei a perceber
na vida que eu estou levando, que de certa forma eu comecei a me conformar com certas coisas, mesmo não me conformando com outras. E esse processo de olhar para mim começou a fazer eu resgatar o questionamento de quais são os meus desejos? Porque eu tinha planos aqui junto com a minha mãe, quando ela estava aqui, porque a minha mãe fazia parte dos meus planos. Minha mãe não está mais aqui. Inclusive, tinha muitos planos que eu gostaria de fazer e não fazer porque a minha mãe estava aqui. Então eu precisei parar e pensar: o que me prende agora a fazer aquilo que eu queria fazer lá atrás? Pode não fazer mais sentido, mas não tem mais a minha mãe para eu me justificar, né? Para eu me acovardar. Então eu tô num processo esse ano de olhar para mim, desde a saúde física, mental, emocional, como também cavucar lá dentro para entender quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos. Depois de adulta, né? Porque eu vim a criança ali do conto de fada, do Era Uma Vez, da imaginação, não à toa sou artista, minha cabeça ali pá, 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 imaginando mil coisas. E aí eu cresço, aí eu descubro a política, eu me apaixono por essa temática, e aí eu vou descobrir que a gente é ensinado a ser justo, a não roubar, a se esforçar, porque o esforço ele é recompensado, e a gente descobre que meritocracia não existe, não é mesmo? E aí é difícil você passar por esse processo de uma mudança tão brusca de perspectiva, de ideias, de ideologias, inclusive, e você, né, de alguma forma não paralisar, não, sabe? Epa, e agora? Bom, a minha mãe partiu com 62 anos, eu tô com 38. Eu espero viver mais do que a minha mãe, se tiver saúde e bons motivos para isso. Senão também não preciso me estender tanto. Mas a minha mãe viveu por 62 anos. Eu tô com 38. Eu já passei da metade do tempo de vida que a minha mãe viveu. Então eu acho que eu tô entrando naquela fase de equilibrar as coisas, sabe? De ter sido muito feliz na minha infância, tá? Uma determinada fase. Depois muitos BOs, depois coisas felizes, depois caídas de fichas de realidade desse mundo injusto pra caramba, cruel, mas às vezes lindo de viver, com coisas incríveis, com pessoas também maravilhosas. E eu acho que eu tô entrando nesse lugar agora de dosar, sabe? Porque sonhar é importante. Sonhar nos faz feliz. Sonhar nos faz ter uma perspectiva mais do que levantar para pagar o aluguel. As contas que é a minha realidade. Minha realidade hoje é sobrevivência. E eu sempre falo, eu não quero viver assim. E como é que eu faço para não viver só da base da sobrevivência? Vivendo o agora, contemplando o que eu tenho de mais bonito agora, porque a gente sempre tem alguma coisa muito bonita, de várias formas, a gente pode ver beleza. Se não for dentro da nossa casa, é fora dela, é parando, olhando para o céu, ouvindo os passarinhos, enfim. Quando eu falo de felicidade, felicidade no agora, eu não tô falando dessa felicidade boba, sabe? Da gente só rir, 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 que inclusive o tempo que eu mais dava risada, muitas vezes era para mascarar uma série de questões, né? Hoje, muitas vezes eu tô mais séria, não tô tão rindo à toa, porque inclusive quando eu ia falar de uma forma séria eu acabava sendo muito dura, né? Então eu tinha que falar rindo, eu tinha que falar brincando, falando os palavrões, falando mais gírias para as pessoas não achar que eu tava brava. Porque na real eu tava brava o tempo todo. Com a realidade da vida dura dando na nossa cara, a gente tava assim. E também não vou ser tão cruel de dizer que eu tava o tempo todo brava. Eu sempre fui uma pessoa de ter um fundinho de otimismo, sabe? Mas muitas vezes eu deixava a parte da revolta me tomar mais. E aí, eu comecei a perceber o quanto era importante e o quanto fazia diferença quando eu não deixava certas coisas me tomar e eu aproveitar momentos pra ficar feliz. Então, por exemplo, eu adoro quando eu tô dentro do ônibus e de repente começa a tocar uma música, que é uma música nova que meu Spotify lançou assim, e tipo, eu falo, cara, essa música chegou numa hora maravilhosa. Sempre as músicas de Raquel Reis.
faz isso comigo. Rachel Reis faz isso comigo. E aí, você tá ali, você tá indo trabalhar, acordou às 5 horas da manhã, né? Tava com sono até aquele momento, mas de repente, até o céu cinza ficou mais bonito. E aí eu falo, cara, essa música me trouxe felicidade. O que que eu faço? Eu curto. Aí eu boto no repeat, ouço mais umas 3 vezes, aí pra não gastar minha felicidade, eu guardo ela no potinho e vou ler um livro. Ou vou pensar nos problemas, ou vou articular pra pagar as minhas contas. Tomei minha dose de felicidade ali. Aí chego na escola, eu falo, gente, as minhas crianças, dependendo da turma que eu vou dar aula, meu Deus do céu. A gente pensa, por quê? Por que eu não tô gripada hoje? Né? Pra ficar em casa. Mas aí, a hora que as coisas começam a acontecer e você faz uma preparação de aula e você sabe o que você tá fazendo, não é só perrengue. Tem as coisas legais, tem as descobertas, né? E quando as coisas fluem, eu me dou o direito, junto com as crianças, de ser criança. Eu falo, vou aproveitar isso aqui. Eu tô trabalhando? Tô. Vou me divertir? Vou. Entendeu? Me julguem, certo? Não dá pra trabalhar com criança sem ser um pouco de criança nesse rolezinho. E aí é isso. Aí venho embora, às vezes vejo umas coisas. Gente, eu fico feliz vendo pessoas se pegando na estação de trem. Pode ser o casal que as pessoas vão falar mais fora do padrão. Tá se pegando encostadinho na parede. Você quer ver uma outra coisa que me deixa feliz? Ver casal se pegando na escada rolante. Eu fico, toca musiquinhas, sabe assim? Ou quando vejo qualquer ceninha assim, romântica de um casalzinho que você fala, cara, que bonitinho, olha o carinho que os dois têm um pelo outro, assim, parece que o mundo inteiro parou em volta, só tá eles lá, e eles se tornam personagens principais. E pra mim se torna mesmo, porque eu percebo e eu paro, assim. Aí eu aproveito esse momento também. Ou quando eu chego na minha casa, aí tem minha flor aqui que floresceu e eu dou uma cafungada nela. Ou quando eu saio na minha varanda e tem uma lua que eu falo, caraca, que incrível. Quando eu rego minhas plantas, eu sinto o cheirinho de terra subindo. A hora que eu vou tomar meu banho e sinto a água escorrendo pelo meu corpo e sinto o cheirinho de sabonete. Gente, é sério, coisas simples, né? Porque às vezes a gente fica esperando felicidade no momento em que a gente vai ter o nosso carro, a nossa casa, um companheiro muito legal, mulheres que sonham em ter a sua família na hora que tiver a sua família. E pode ser que a hora que tudo isso acontecer você se sinta muito feliz. Eu desconfio que pessoas que não conseguem ser felizes com o que tem agora, mesmo que seja muito pouco, dificilmente vai conseguir ser feliz quando conseguir alguma coisa, né? Porque a gente vê aí pessoas que conquistaram dinheiros infinitos, adoeceram porque não tem mais para onde escalar e continuam. Não param, não desaparecem, não dão a fama fazendo mal e essas pessoas seguem, né? E eu também penso muito numa coisa, a minha mãe morreu desejando ter a casa própria dela. Minha mãe trabalhou dos 14 anos até ter engravidado de mim, ficou 10 anos sem trabalhar, cuidando de mim, da casa, né, enfim. E depois voltou a trabalhar quando eu estava com 9, 10 anos. Trabalhou até o último ano, o ano anterior à doença voltar. Quando minha mãe se aposentou, 2, 3 meses depois, a doença voltou. E ela ficou 1 ano e 3 meses sofrendo dessa enfermidade. O tempo que seria de descanso da minha mãe, ela passou lutando contra um câncer terrível, terrível. E a minha mãe, ela falava muito isso. Ela falava, quando eu me aposentar, ela falava, mãe, vai viajar, vai visitar as tias, pega a tia Francisca. Quando eu me aposentar, eu vou. Mãe, vamos. Quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. Então, isso também é uma coisa que me ensina e que eu queria dividir com vocês, porque é isso, né? O movimento, ele é vida, a vida é movimento, e até a pausa, o parar, o não fazer, o ficar, o deixar de fazer para um tempo depois, é um movimento, né? Um movimento estático e que a gente vai escolher a partir do que e por quê. Então, hoje eu não fico tipo, quando eu tiver tanto na minha conta, ou quando eu conseguir tal coisa, ou quando eu tiver com uma pessoa. Não. Hoje mesmo eu estava no velório da mãe de um amigo meu. A hora que eu entrei, eu a vi, eu não sei porque ela sempre me lembrou muito a minha mãe. E hoje até a forma como ela estava no caixão me lembrou muito a minha mãe. É a mãe do meu amigo. Sempre foi muito carinhosa. As poucas vezes que a gente se viu, ela sempre foi muito afetuosa.
E a hora que eu cheguei, não teve como, né? Eu tenho uma relação com a morte muito saudável, de entender que é uma despedida, aquilo não acaba comigo, mas eu não consigo não chorar. Pode ser até uma pessoa desconhecida. Se eu ver uma pessoa que partiu, eu vou me emocionar. E aí o meu sobrinho estava sentadinho numa cadeira, jogando. E aí a hora que eu fui falar com ele, eu coloquei meu óculos, né, pra ele não ver que eu estava chorando. E comecei a conversar com ele, comecei a brincar com ele. Com isso chegou o sobrinho de outros conhecidos nossos lá, uma menininha. E eu comecei a brincar com eles e tal. E foi isso. E depois a gente foi almoçar todo mundo juntos. E eu fui brincando e bagunçando com meu sobrinho, né? E é isso, assim, às vezes eu demoro muito pra ver meu sobrinho, mas a hora que eu encontro com ele, gente, eu aproveito. Eu viro criança. Eu não sou a tia que fica assim, ai, dá beijo, vem aqui. Não. A gente vai jogar, eu ganho dele. Ganhei de você. Ele dormiu na cadeirinha do lado e ele tem mania de chupar os dois dedos. Então ele tava chupando os dois dedos, eu tava do lado dele e como ele não queria usar o cintinho na cadeirinha, eu coloquei minha mão segurando ele. E aí ele veio com os dedos tudo babado e pegou na minha mão. Ele ficou segurando na minha mão. E eu assim, Alcides, seu filho babou tudo, ele tá segurando na minha mão. Na hora que a gente tava voltando do restaurante, eu falei pra ele, você babou toda a mão da tia, né? Aí ele começou a brincar e fazer assim. Eu falei, isso, continua que eu vou pegar a tua cara assim, vou fazer assim, ó. Só de fazer isso, ele ria, ele ria. Aí eu lembrei da vaca louca, peguei o vídeo, ele ria. E a gente veio bagunçando, e a gente veio assim, ele jogando babinha em mim, eu jogando babinha nele, eu comecei a ensinar ele como que é tartaruga pegando ar, e eu fazia, ah. Aí ele fazia vários sons que não tinha nada a ver, teve uma hora que ele foi fazer, ele cuspiu água na minha cara sem querer, todo mundo deu risada. Ai, é isso, eu saí com aquele lugar de putz, velho, velório é sempre tão pesado, né, você chega com a energia no pé, e não foi o caso. Por quê? Porque mesmo em momentos difíceis eu tenho tentado buscar como eu recobro a minha energia, como eu dou uma levantada aqui, porque, gente, não dá pra gente levantar da cama todo dia, né? Só com os problemas batendo na nossa cara e, e ter, pelas durezas da vida, a injustiça, a nossa carinha esfregada no asfalto, né? Porque não é assim que a gente vai ter algum privilégio, ou alguma conquista, ou até mesmo ser milionária. É o meu desejo ser milionária? Não, mas a gente tá assim, estamos aceitando ganhar um pouquinho a mais, né? E uma coisa é fato, é, esse lugar, né, de o estresse nos tomar, essa seriedade brusca da vida, com o passar do tempo, com tudo que a gente vai encarando, ela vai enrijecendo a gente de uma forma que a gente vai perdendo até a nossa autenticidade, a nossa identidade, uh, o nosso jeito mais nosso de ser, sabe? De eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na área comercial, sempre fui muito cara de pau, eu sempre fui muito de vender as coisas que eu acreditava. E desde que eu comecei a trabalhar com dança, eu comecei a ter uma dificuldade tremenda de vender o meu trabalho, né? De falar do meu trabalho. É, e eu comecei a entender melhor, inclusive, porque durante muito tempo também fui muito cabeça dura para muitas coisas. E eu comecei a entender, falei, cara, tem coisas que até o que a gente deseja realizar coletivamente, a gente precisa ter um olhar individual para os nossos processos, cuidar disso, para a gente conseguir ter ali uma base, para a gente conseguir, né, colaborar ainda mais coletivamente, né? Então, eu quis iniciar esse retorno aqui trazendo atualizações para quem estava me acompanhando aqui um tempo atrás. Pode ser que em outros vídeos eu continue falando da minha mãe, porque na religião que hoje eu sigo e acredito, diz que nós morremos quando deixamos de ser lembrados. Então, eu lembro da Dona Cida todo dia. Tenho várias coisas para trocar com vocês aqui que me ensinou e ainda vai me ensinar muito. Eu acredito que até nessa troca verbal, isso vai ajudar coisas que eu ainda não associei, não internalizei, não compreendi, ficar mais claro e também ter caidinhas aqui de fichas, né?
Então, a minha ideia para esse retorno aqui no YouTube é poder, muitas vezes, pegar uma temática de algo, de algum processo que eu já passei, que percebi coisas interessantes e trazer aqui para vocês, relacionando tanto a dança quanto a vida, né? Porque, como eu disse para vocês, para mim, a dança do ventre é a dança que me pega pelo coração, né? Mas eu acho que o interessante da dança é colocar a gente em movimento. Mas a gente vai falar mais disso em outros vídeos. E aí, assim, se você gostou desse vídeo, curte. Se não me segue ou não sabe se está me seguindo, dá uma olhada, segue aqui. Me segue também no Instagram, porque eu vou começar a colocar algumas temáticas lá para vocês votarem, para eu trazer aqui. Muitas vezes eu vou iniciar uma conversa por lá, para a gente poder trazer aqui. Alguma conversa de post que eu colocar lá, a gente puxa melhor por aqui. E é isso. Também vou deixar aqui embaixo o grupo de aulas gratuitas, onde você pode entrar para receber novidades, enfim. Também o meu contato, caso você tenha interesse em vir fazer aula comigo, conhecer meu trabalho. Vou deixar meu WhatsApp profissional aqui para você falar comigo e com a minha equipe, tá bom? É isso. Estou muito feliz de estar voltando. Pensei muito sobre essa volta e é isso. Por enquanto vai ser assim, despojadão, tá? Batendo esse papo. Eu espero muito em breve conseguir trazer conteúdos naquele esquema que eu gosto muito também, onde eu pesquiso, faço pauta, trago informação com referências, indicações de leituras, etc e tal, e também exercícios práticos. Inclusive, nesses vídeos aqui eu quero trazer exercícios práticos para a gente fazer juntas. Então, não esquece, segue, curte e comenta aqui o que você achou. Se alguma coisa que eu falei aqui te alcançou, me conta. E compartilha com outras mulheres que você sabe que pode, de repente, essa troca colaborar na vida delas também. Um beijo e até o próximo vídeo.